Quem é que sabe qual era o tamanho da mulher que derrubou Sansão? Quem sabe? Qual era o tamanho da mulher que derrubou Sansão? Alguém sabe, não? Ninguém? É Dalila. Ó, gostei que teve uma risada bem alta por ali. Eu gosto dessas risadas altas. Vamos combinar assim: quanto mais sem graça for, mais você ri, tá certo? E quem sabe aqui quem foi o maior empreendedor de salão de beleza da Bíblia? Quem sabe? O maior empreendedor de salão de beleza da Bíblia. Falaram ali que é Saul, mas não foi não. Absalão, muito bem. É o cara que abre salão para todo lado. Tá bom. Ó, eu vou fazer uma antiga bem fácil, que todo mundo sabe, para ninguém ficar de fora. Qual era o homem patriarca analfabeto da Bíblia e por quê? Jacó. Ah, muito bem, era Jacó, analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Parabéns, amigo. Muito bem, gente. Eu fui convidado para falar aqui sobre como encarar a pressão ministerial. Eu não sei se eu tenho tanta autoridade quanto o pastor Sandro falou, mas a verdade é que eu tenho a experiência de ter sofrido tanto com pressão ministerial, ao ponto de ficar doente e escolher parar no ministério para eu não ter um problema grave. Então, essa experiência realmente eu tenho. Para resumir um pouquinho para você a história, eu estou no ministério há 20 anos, em tempo integral no ministério, há 20 anos. E há um tempo atrás, nós compramos um terreno muito grande e nós começamos uma construção muito grande. E houve um misto de pressões que eu estava vivendo, sabe? A igreja, o crescimento da igreja, a prestação de conta com os irmãos, aquela pressão de formar logo discípulos e líderes, sabe? E família, e 3 filhos pequenos, sabe? A minha esposa, uma gravidez, depois outra, e morando longe dos pais, né? E essa coisa da construção civil não é fácil, e as pessoas prometem entregar em janeiro, e só não fala de janeiro de que ano, né? Porque passa ano e entra e o pessoal não entrega. E eu estou fazendo um resumo bem rápido para você, mas isso me impressionou tanto e me estressou tanto que eu adoeci. Eu adoeci mesmo. Eu sentia dores no estômago, eu sentia dores de cabeça. Qualquer situação que pudesse me levar a um estresse, né, eu sentia como que um líquido injetando assim na minha barriga, sabe, aqueles calafrios. E a sensação que eu tinha era assim: se você me empurrasse com o dedo, eu sentia como se você tivesse me dado um murro muito forte. Tudo estava me afetando muito, tudo estava me machucando muito, sabe? Eu estava realmente muito, muito doente. Então, eu não sei, como eu disse, se eu tenho autoridade, como o pastor Sandro falou, mas que eu já passei por isso de uma maneira muito forte, eu passei. E eu louvo a Deus por ter líderes sobre a minha vida, né, que me deram direção e me instruíram, e eu realmente parei no ministério. Eu parei de exercer o ministério por 1 ano. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas no meu caso eu parei de exercer o ministério por 1 ano. Graças a Deus,
antes de cometer um pecado, né? Não foi por causa de um pecado cometido, mas foi antes de cometer um pecado, graças a Deus. Por que eu estou falando antes de cometer um pecado? Porque eu acredito que se eu não tivesse parado, do jeito que eu estava tão estressado, uma hora eu ia brigar com alguém, entendeu? Uma hora eu ia dar um mau testemunho assim, bater num mestre de obra desse, uma coisa assim. Era possível que iria acontecer, né? Mas graças a Deus nós paramos para esse tempo de restauração e foi maravilhoso para nós. Foi uma das melhores coisas que nós fizemos na nossa vida, né? Então, eu estou te falando isso aqui porque, para não ficar nenhuma imagem parecendo assim, esse camarada aí é um sucesso, né? Então ele está me ensinando como ser um sucesso também. Não, esse camarada aqui é um ser humano que, se não vigiar, você está me entendendo? Gente de carne e osso, e graças a Deus, aprendendo com a nossa liderança, a gente tem estado de pé para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, glória e honra dele somente, né? Mas existem alguns princípios que podem nos ajudar muito, e eu queria muito te ajudar com aquilo que eu aprendi, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é que aqui tem diferentes tipos de pessoas. Há muitos pastores aqui nesse ambiente, mas há também muitos líderes, né, de pequenos grupos, discipuladores. Então, você vai adaptando o que eu falar dentro da sua realidade aí. Mas eu queria primeiro falar com você, dentro desse tema, como encarar a pressão ministerial. Eu queria primeiro te mostrar na Bíblia aqui o que a pressão faz com a gente, né? O que pode acontecer por causa da pressão. Então, eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos ler juntos? Pode ler comigo em voz alta, por favor? No dia seguinte, João Batista reconhecia Jesus até de olho fechado. Nós sabemos disso porque ele estava dentro da barriga da mãe e reconheceu Jesus que estava dentro da barriga da mãe dele. Quando os dois se aproximaram, o Espírito se agitou, não é verdade? Em Maria e Isabel. E João Batista sabia quem era Jesus, né? João Batista batizou Jesus. João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Ele tinha total convicção do ministério dele. Quando ele foi perguntado sobre quem ele era, ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, João Batista tinha convicção, ele falava claramente: eu não sou o Cristo. Ele falou: olha, vem um após mim, o qual não sou digno nem de desatar-lhe as correias das suas sandálias. João Batista falou sobre Jesus: olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele do qual não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista sabia totalmente quem era Jesus, ele tinha convicção do ministério dele, ele tinha convicção do chamado dele, e ele tinha convicção de quem era Jesus. Mas João Batista, ele denunciou o pecado, e porque denunciou o pecado, foi preso. E lá na prisão, quando a gente fala foi preso, é assim, não é só uma frase. Mas imagina você preso. Um dia, 2, 3, uma semana, um mês. Seus pais não estão lá, seus amigos não estão lá. Você está entendendo? E de repente, João Batista sabia que Jesus era aquele que viria para trazer libertação a Israel, né? Lembra de Isaías 61? Lembra? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e tirar os encarcerados das prisões. Agora está lá o João encarcerado e o Cristo não veio livrá-lo. Porque hoje, quando a gente vê o quadro todo pintado, a gente sabe bem, mas João Batista não tinha a imagem completa.
Então João Batista começou a sofrer aquela pressão. Fala comigo, pressão. João Batista começou a sofrer aquela pressão. Mas o que é isso? Eu estou aqui, eu estou preso, eu vim para preparar o caminho do Senhor, e o Senhor veio para libertar o cativo, e eu que vim preparar o caminho dele, estou cativo? E que coisa é essa, meu Deus? E a pressão, fala comigo assim, pressão gera dúvida. Eu já vi tantas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que tiveram experiências reais com Deus, pastores que pregam a palavra de Deus, conversando comigo e falando, pastor, eu estou questionando se Deus existe mesmo. E aqueles pastores sentindo tão mal, porque estão duvidando. Mas não é porque eles perderam a fé, não é porque eles não têm tido uma boa base, um bom fundamento, é porque eles estão sob uma pressão muito grande. Então esse João Batista que viu Jesus passando e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois que ele foi preso, olha o que diz Mateus capítulo 11, verso 2 e 3. Vamos ler em voz alta, por favor? Fala com quem está do seu lado assim, ó. Lê bem alto aí, viu? Vamos lá? Quando ouviu João, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O que aconteceu com João, gente? O João que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora mandou perguntar, ei Senhor, Senhor é o Cristo mesmo? Ou nós vamos esperar outro? Você entendeu o que a pressão fez com João? Sim ou não? É o que a pressão faz. A pressão, ela quer calar a fé. A pressão quer gerar dúvida, né? A pressão quer fazer a gente ter atitudes que não são baseadas em fé. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 14, dizendo que tudo que não provém de fé é pecado? Aí que está o problema, por causa da pressão a gente começa a duvidar e a gente começa a fazer coisas em dúvida. E aí as coisas começam a dar errado, porque a gente nem está crendo mais no que faz. Quem está comigo? Amém? Então isso é o que a pressão faz, o que a pressão pode fazer. Agora, ouvindo ao longo dos anos aí na igreja, né, eu converso muito com pastores, atendo muito pastores, né, tenho discipulado muitos pastores, e ouvindo os pastores e aprendendo também com a minha própria vida, eu aprendi uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para você, e eu queria que você deixasse seu coração muito aberto, porque tem gente que não gosta de tocar nesse assunto que eu vou falar aqui, tá bom? Mas quando Jesus toca, Ele sempre toca para curar. O toque de Jesus traz cura, então não tenha medo não, amém? Então o que eu quero falar com você agora é isso aqui, ó. Traumas não resolvidos geram pressão. Vamos falar isso comigo em voz alta, por favor? Deixa eu te explicar. Quantos aqui creem no que Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo, aquele que começou a boa obra em vossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo? Quantos creem nessa palavra? Bom, se você está dizendo que crê nessa palavra, então você também, ao dizer que crê nisso, você também está dizendo que crê que se agora não é o dia de Cristo, então o Senhor ainda não completou a obra. Ou não? Faz sentido para você ou não? Nós estamos em tratamento. Essa é uma coisa, às vezes, ruim de falar, mas é verdade. Deixa eu te explicar. Eu estou em processo de tratamento, de cura. Entendeu? Nosso espírito está pronto.
No nosso espírito, nós fomos recriados e já somos iguais a Jesus. Você está entendendo? Mas a nossa carne, ela é crucificada. A nossa alma está aprendendo a andar em obediência. E muitas vezes a nossa alma tem muitos traços gerados pela história que vivemos. Quando nós falamos a palavra trauma, às vezes a pessoa pensa só em algo muito grande, né? Tipo assim, um abuso sexual, né? Um trauma muito grande, a pessoa viu o pai ser assassinado. Realmente são traumas, esses são traumas muito grandes. Mas você sabia que se você quebrar o dedinho, isso se chama trauma? É um trauma, né? Não é tão grande, né? Como quebrar a coluna, mas não deixa de ser um trauma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nem todo trauma é enorme, mas todo trauma tem um poder em potencial para gerar mudanças no nosso julgamento, na maneira de nós enxergarmos as coisas, né? Então, eu vou te falar alguns sintomas que podem gerar pressão ministerial causado por traumas. Por exemplo, existem pessoas que, por causa da história, por causa da maneira como ela foi criada, por causa do tipo de exigência dos seus pais, tudo para ela tem que ser perfeito. Ela se torna uma pessoa perfeccionista. E quando ela é uma pessoa tão perfeccionista dentro do ministério, aí isso pode começar a gerar um problema. Por quê? Porque a pessoa muito perfeccionista no ministério, o outro nunca vai estar bom o suficiente para ela. A maneira que o life está, a célula está acontecendo, nunca vai estar boa o suficiente para ela. O som nunca vai estar bom o suficiente para ela. A poltrona nunca vai estar boa o suficiente para ela. Você está entendendo? A pregação do pastor, a pregação dela mesmo, nunca vai estar bom o suficiente. E aí, o problema é que muitas vezes a pessoa, porque ela não sabe lidar com isso, ela acaba exigindo demais de todo mundo. E ela vai cada vez mais parecendo-se com alguém que é impossível de agradar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Essas pessoas têm uma tendência a sofrer muito. Essas pessoas têm também uma tendência a celebrar pouco. Ela não comemora, você está entendendo? Ela não comemora as conquistas. Por quê? Porque a conquista só foi 98% do que eu queria. O olho dela está só nos 2% que ela não alcançou. Ela não celebra os 98% de bênção. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela não se alegra. Isso é muito, muito ruim. Essa pessoa vive sempre debaixo dessa pressão. Esse pastor tem 1000 pessoas no culto, mas ele só enxerga um casal que não foi. Entendeu? É uma pressão sobre ele o tempo todo. Você está entendendo? Alguém aí? Isso machuca demais, isso fere demais. Isso é um tipo de sintoma, né? Vou te falar outro tipo de sintoma. É aquela pessoa que qualquer ação que venha contrária à vontade dela, ela altera o seu humor. E deixa eu te explicar sobre o humor. O humor, existem muitas coisas que causam o nosso humor. E eu vou te dar um conselho. Se você tem muita alteração de humor, procura um médico, né? Às vezes você está com uma coisa simples, tipo alteração de glicose. É uma coisa silenciosíssima. Você nunca vai saber se sua glicose está alta. Não tem sintoma praticamente. Mas às vezes um sintoma é o humor. A pessoa fica mal-humorada. Se alguém aperta o botão errado, você ferve o sangue na hora. Você está entendendo? É importante, procura um médico, dá uma olhada. Se a sua glicose estiver alta, ele vai te dar um remedinho lá, vai te ajudar com a dieta e vai melhorar muito o seu humor. Mas existem pessoas que elas também têm um problema de humor. Eu vou te explicar por quê. Escuta isso aqui que eu aprendi.
Pessoas que viveram num ambiente de muita discórdia e muita briga na família, são pessoas que elas têm um pico de humor muito forte. Ela sai do 0 para o 10 em 1 segundo. Então, se a pessoa foi criada, por exemplo, em uma casa onde, de repente, o pai gritava com a mãe, sabe, jogava uma coisa no chão e pá! Essa pessoa se casa e o dia que a esposa derruba uma panela, o coração dispara, a pessoa fica nervosa, você está entendendo? O dia que uma panela cai na casa dele, nem é briga, mas há uma coisa, um instinto natural daquela pessoa, de ter aquela alteração de humor. Quem está entendendo? Então, é muito importante dentro do ministério, nós termos uma autoanálise, a gente se conhecer, a gente se avaliar, sabe? A gente se perguntar, isso está certo? Isso que eu estou sentindo está certo? Você está entendendo? E quem aqui conhece o pastor Cote? Pastor Cote, Marcos de Souza Borges, né? Bom, nós aprendemos muitas coisas com o pastor Cote e também o apóstolo Hudson Medeiros, é outra pessoa também que nessa área eu sempre aprendi muito com ele. E de uma maneira muito simples, eu quero te dar um caminho. Responda a essa pergunta aqui, ó. Quais sentimentos você não gostaria de ter? Guarda essa pergunta aí. Quais sentimentos você não gostaria de ter, mas tem? Então, por exemplo, pastor, eu me iro muito. Eu não gostaria de me irar, mas eu me iro. Você sabia que Colossenses capítulo 3 ensina a gente que a gente deve despojar da ira? Dá para tirar a ira fora. Amém? Sentimentos carnais, atitudes carnais também, Colossenses capítulo 3, acho que verso 5, se eu não me engano, diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja, não é Deus que vai fazer um milagre, é Ele que está falando para a gente fazer morrer isso aí. Entendeu? Então a gente deve fazer morrer essa natureza terrena, essa natureza pecaminosa. Amém? Então, primeira coisa é quais sentimentos você não gostaria de ter, mas tem. Eu indico você escrever esses sentimentos. Entendeu? Ira, às vezes pode ser ciúmes, né? Às vezes pode ser revolta, às vezes pode ser rejeição, né? O líder que se sente rejeitado é terrível, porque ele quer a atenção de 100% das pessoas, sabe? É muito ruim, ele sofre quando alguém não liga para ele. O aniversário dele é daqui a um mês, ele já está pensando em quem vai ligar, quem não vai ligar, quem vai dar parabéns, quem não vai dar parabéns. Entendeu? Se alguém marca uma coisa com ele e desmarca, ele se sente super rejeitado. Poxa, essa pessoa não está valorizando. Você está entendendo? É rejeição, são sentimentos terríveis. E eu indico você a realmente anotar todos esses sintomas, sabe? Todos esses sintomas. Depois de anotar todos esses sintomas, eu indico você, eu acredito, irmãos, que todos nós devemos ter sobre nós uma liderança. Eu acredito 100% nisso. Por quê? Porque todos nós nascemos no Evangelho debaixo de uma liderança. Entendeu? Todos nós. Quando você se converteu, entregou sua vida a Jesus, foi em uma igreja, essa igreja tinha um líder. Entendeu? E um líder que tinha um líder. Se você não tem uma liderança sobre a sua vida, ore a Deus e procure uma. Isso é muito importante. Agora, outra coisa que eu te aconselho é ter bons amigos, né? Bons amigos, pessoas com quem você conversa, que você tem confiança, sabe, para conversar, para abrir o seu coração. Homens de Deus, pessoas de caráter, pessoas que são exemplares, né? Eu, olhando aqui, eu vejo alguns pastores que eu respeito, que eu amo muito, que eu estou sempre
conversando, né? Estou vendo um amigo meu aqui, pastor Marcelo, ontem mesmo ele estava lá em casa, tomando café comigo, e a gente conversando, e batendo papo, um edifica o outro. Quantas vezes eu e o pastor Sandro, né, almoçando junto, tomando café junto, né, conversando junto, estando no monte junto, comendo churrasco junto, indo para a praia junto e conversando. É muito importante isso. E você ter amigos que tenham coragem de te falar aquilo que você muitas vezes não quer ouvir, mas precisa. Entendeu? Mas precisa. Isso é muito, muito importante. Agora, você tem isso, você tem esses amigos, e você sabe quais são esses sintomas que você tem, esses sentimentos que você não queria ter, leva isso muito a sério e começa a buscar como buscar cura desses sintomas. É muito importante isso. O pastor Cote tem uma maneira muito simples de falar, que eu concordo, que é isso aqui, ó. Crucifica a causa e o sintoma desaparece. Fala isso comigo, por favor. O que é isso aqui? Deixa eu te explicar. Vamos supor que você tenha um sentimento de rejeição. Certo? Você sente que as pessoas te rejeitam, certo? Deixa eu explicar, todo mundo tem isso um pouquinho, e até um certo ponto é até natural que as pessoas queiram aceitação, tá certo? Mas às vezes é muito forte esse sentimento de rejeição, né? Então, é muito importante você buscar saber como que isso começou na sua vida. Aonde foi que isso aconteceu? Né? Às vezes pode ser desde o seu parto, desde a gravidez da sua mãe. Às vezes você não foi um nascimento planejado, como eu não fui planejado. Quando eu nasci, minha mãe já tinha quase 40 anos e eu era o 5º filho. Com quase 40, eu acho que uma mulher com 40 que já tem 4 não está querendo mais um não, né? A minha mãe conta que uma vez ela estava andando na rua e tinha 2 mulheres passando perto dela, e as mulheres passaram por ela, e ela ouviu as mulheres falando assim: que coisa feia uma velha dessa grávida. Né? 40 anos nem é velho, né, gente? É porque hoje as mulheres de 40 são diferentes das mulheres de 40 a 40 anos atrás. Né? Mas, então, eu não fui um filho planejado pela minha mãe, né? E pelo meu pai biológico. É um fato. Eu era o filho mais novo. Filho mais novo, geralmente, já tem um pouquinho de rejeição dos pais, se os pais não souberem lidar muito. Porque o filho mais novo é o que menos sabe fazer as coisas. As coisas mais importantes, os filhos mais novos nunca fazem, porque o mais velho já sabe fazer melhor. Entendeu? Então, os mais velhos fazem melhor, os mais velhos fazem bem feito. Entendeu? Aí vocês vão crescendo, aí os mais velhos já saem de carro, já dirigem, já tem carteira, já tem e tal. E o mais novo? O mais novo está em casa, não faz nada que presta, só fica lá. Você está entendendo? Então, de uma maneira até quase natural, filhos mais novos já podem ter um pouco de rejeição. Você está entendendo? Como que trata isso? O pastor Cote fala, crucifica a causa. O que é isso? O que é crucificar a causa? É você levar essa verdade aos pés de Cristo. O que Cristo nos ensina a fazer sobre isso? Não é? Então, existem 3 caminhos que eu quero falar com você. O primeiro caminho é o perdão. É muito importante perdoar. Não é? E eu realmente não acho que para perdoar você tem que procurar a pessoa e falar com ela. Eu realmente não acho que é sempre necessário. Né? O Espírito Santo vai te direcionar aí. É importante só que se você for procurar alguém, que você nunca fale acusando aquela pessoa de nada. Isso é muito, muito, muito importante. Só para descontrair um pouquinho, uma vez eu estava em uma igreja, não era na igreja que eu pastoreio, não. Eu estava em uma outra igreja e era chegada do encontro com Deus. Quem já foi em encontro com Deus? Né? Já. Aí tinha uma mulher lá e eles deram a oportunidade para ela dar o testemunho. Ela foi dar o testemunho e ela estava aqui assim: eu sofri demais na minha vida, eu fui muito machucada,
o Senhor me curou nesse encontro de uma forma tremenda. E ela estava lá dando testemunho. Aí ela falou assim, eu quero pedir perdão para algumas pessoas. Aí tinha uma irmã assim, ela falou, eu queria pedir para a irmã fulana ficar de pé. Aí a irmã ficou de pé. Aí ela falou assim, irmãos, essa irmã acabou com a minha vida. Ela me machucou, ela me caluniou, ela mentiu, ela falou mal de mim. Mas eu estou aqui para falar que Jesus me curou, irmã, e eu te amo e te perdoo. Não, 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 não faça isso. Então não faça isso se você tiver que lidar com coisas do passado. Você não vai falar isso com seu pai. Você me machucou, você acabou comigo, você acabou com a minha vida, você me destruiu, mas eu estou aqui para dizer que eu te perdoo. Nunca faça isso, não é o caminho, porque não é bíblico fazer isso. Então não é isso que eu estou falando para você fazer. Amém? Muito bem, mas é muito importante você ter a decisão de perdoar. Perdoar é nunca usar o que uma pessoa fez contra ela mesma. Vou falar de novo. Perdoar é nunca usar o que uma pessoa fez contra ela mesma. É assim que o Senhor nos perdoa. Ele nunca vai usar os nossos pecados contra nós. Amém? Então, um primeiro caminho é o perdão. Tá. Segundo caminho, muito importante, é falar a respeito. E aí eu falo, se você tem o privilégio de ter um discipulador, ele é a pessoa maravilhosa para você falar a respeito. Ser muito sincero, entendeu? A respeito daquilo. Eu sou muito sincero com o meu discipulador, eu falo com ele mesmo, né? Às vezes você vai ter oportunidades, por exemplo, nesse final de semana mesmo, não lembro se foi sexta passada ou sábado passado, eu estava com a minha esposa orando no chão, sentado, chorando, eu e a minha esposa, e orando, nos abraçando junto, orando, porque eu estava falando com ela das minhas dores, de coisas ruins que eu sinto, entendeu? Eu estava falando, e eu posso falar até coisas ruins que eu sentia, porque daquela hora que eu conversei com ela, agora, final de semana passado para cá, eu não tenho sentido mais não, entendeu? Mas eu tive uma infância difícil, eu vi o meu pai agredir minha mãe, meu pai já pegou um revólver e apontou para minha mãe e deu 2 tiros, entendeu? Eu passei por esse tipo de trauma. Então, esse tipo de coisa afeta, né, a nossa maneira de sentir e tudo. Eu já sou igual a Jesus no meu espírito. Mas aquele que começou a boa obra em minha vida, está completando ela até o dia de Cristo. E na minha alma, então, eu estou aprendendo a verdade da palavra. Então, eu estou falando sobre o segundo ponto, que é falar a respeito. Né? Falar a respeito. Eu estou vivendo agora o 20º ano do meu casamento também, né? Ainda não completei, mas vou completar. 20 anos de casado, né? Aliás, é o 19º ano, perdão, 10º ano, vou completar o 20º ainda, de casado. Mas eu falei coisas para minha esposa, agora, esse final de semana, que ela não sabia. Ela falou, Gilson, eu não sabia que você sentia assim. Entendeu? Então, o segundo ponto que eu estou falando é falar a respeito. Converse a respeito. Converse com a sua esposa, né? Porque às vezes sua esposa não te entende, você não entende sua esposa, porque não fala a respeito, entendeu? Falar a respeito é importante. Agora, o terceiro ponto é muito importante. É você declarar a verdade bíblica sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui da rejeição. Então, eu sentia rejeitado. E eu sentia rejeitado por causa de situações que eu vivi na minha família, com os meus pais, com os meus irmãos. Tá, então eu já fui lá, perdoei, declarei o perdão, falei de coisa por coisa que veio à minha mente naquele assunto, perdoei, falei a respeito com o meu discipulador, com a minha esposa, mas o que a Bíblia diz a respeito da minha rejeição?
A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo, para eu ser santo e irrepreensível em sua presença. Ali também diz que Ele me predestinou, sabe para quê? Ele não me predestinou para sofrimento, nem me predestinou para ser um escravo inútil, não. Ele me predestinou para a adoção de filho. Então a verdade bíblica é que Ele me ama. Ele me ama demais, Ele me amou antes que houvesse o mundo, Ele me enviou, Ele me planejou, Ele sonhou comigo. Ele me quer, Ele me deseja, entendeu? Ele gosta de ficar comigo. Então, você pega a respeito daquela área sua e você declara a palavra de Deus. Acha os textos bíblicos que vão contra esses sentimentos malignos e declara sobre a sua vida. E não tenha medo de declarar, não. O Senhor me ama. Você está entendendo? Aí o diabo fala assim, mas você pecou. Eu pequei, mas o pecado não pode mais me separar do Senhor, não, porque Cristo já morreu pelo meu pecado. E eu vou dizer mais, quem me separará do amor de Cristo? Quem? E você declara essa verdade, de que você é amado, de que você é aceito, de que você é querido, a respeito de qualquer área. Qualquer área. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Isso vai ser muito, muito importante para a sua vida. Então, esse primeiro ponto que eu estou falando com você é por quê? Deixa eu te explicar. Pastor, não era sobre como encarar a pressão ministerial? Mas deixa eu te explicar. Pela experiência que eu tenho tido, maior parte da pressão ministerial que as pessoas têm sofrido não são ministerial. Entendeu? A pressão não é ministerial. Você pega um outro pastor curado e coloca naquele lugar, ele não estaria sofrendo pressão nenhuma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu estou lá sofrendo aquela pressão, estou doente, quase morrendo, desistindo com tanta pressão. Aí se o pastor Eibe estivesse no meu lugar, ele estava assoviando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não é sobre a pressão do ministério, muitas vezes. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Muitas vezes a pressão é porque tem algo que não está resolvido dentro de nós. E nós precisamos ir lá atrás, nós precisamos perdoar, nós precisamos falar a respeito. Eu não sei você, falar a respeito sempre foi muito difícil para mim. Muito. Por quê? Porque na minha casa não tem diálogo. Na casa dos meus pais, eu estou dizendo. Eu já fiz dezenas de viagens com meu pai e com a minha mãe. Eu, meu pai e minha mãe dentro do carro, sem nem uma única palavra. Nada. Então, meu pai era aquele tipo de pai que ele dava parabéns para a gente no dia do aniversário, mais ou menos assim. Fazendo aniversário, né? Pai. Se você não entendeu, já foi o parabéns. Entendeu? Então nunca teve diálogo. E outra coisa, o dia que tentava se conversar sobre alguma coisa era briga. Meu pai e minha mãe vão tentar resolver uma coisa, já já ele puxa a arma. Então, dentro de mim, mesmo eu sabendo que diálogo é bom, mesmo eu sabendo que diálogo é construtivo, mesmo eu sabendo que você constrói muita coisa, dentro de mim já foi montado um esquema na minha alma, assim, não conversa, conversar não adianta, isso não adianta para nada, e fica calado e pronto. E aí a gente fica morrendo por dentro, e o outro não entende porque a gente não fala. Entendeu? Falar é bom. Falar é muito bom. Amém? Tá. Agora eu vou mudar radicalmente o assunto. E eu vou falar agora sobre a pressão ministerial em duas diferentes situações. A primeira situação é a pressão ministerial fazendo o que o Senhor mandou. Pressão ministerial fazendo o que o Senhor mandou. Então repita isso para mim, por favor. Fazendo o que o Senhor mandou. Deixa eu te explicar uma coisa.
Não é porque você está fazendo o que o Senhor mandou que vai dar tudo certo e vai ser tudo lindo, não. Às vezes você vai estar fazendo exatamente o que o Senhor mandou e um tanto de coisa vai dar errado, não é? Porque a despeito de Deus continuar sendo Deus, o diabo continua sendo diabo. Você entendeu? Então o diabo ainda é diabo também. Então existem coisas que vão acontecer no ministério e não precisa ir longe, você vai só para a Bíblia e olha quantos problemas Paulo viveu durante o seu ministério, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Não é? Então, existem pressões quando a gente está fazendo o que Deus nos mandou fazer. Agora, eu quero 2 pontos aqui. Ó. Dentro desse ponto tem 2 subtópicos aqui. O primeiro é clareza no que o Senhor mandou. Deixa eu te explicar por quê. Existem tantas pessoas que falam assim, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Mas será que está mesmo? Será que está mesmo? Falando para os pastores, será que era mesmo para alugar aquele prédio? Será que era mesmo para comprar aquele equipamento? Será que era mesmo? Você está entendendo? Será que era mesmo? Porque às vezes a gente quer dar uma torcidinha no braço de Deus. Então a gente tem que ter clareza. Às vezes as pessoas começam ministérios. Deus me mandou começar um ministério das costureiras santas de Jeová. Então, será mesmo? Você tem clareza que realmente Deus te mandou fazer aquilo? Entendeu o que eu estou falando? É muito importante, porque às vezes a gente fala com a gente e acredita que foi Deus que falou. E aí depois a gente fala, eu não posso parar, porque foi Deus que falou. Mas não foi. Entendeu? E a gente fica dando murro em ponta de faca e dói. E a gente se machuca, porque a gente está insistindo em fazer uma coisa que a gente está dizendo que foi Deus e muitas vezes não foi. Tá certo? Então, ponto 1.2 aí agora. É bíblico. É bíblico. Porque assim, se é Deus mesmo que mandou fazer, tem que ser bíblico. Entendeu? Ah, Deus me mandou montar um ministério e que não é bíblico. Entendeu? Qual é o propósito desse ministério? Eu gosto muito de falar as coisas assim de uma maneira direta, resumida e um pouco mais clara. E o pastor Jeremias, quem conhece o pastor Jeremias Pereira? Eu gosto muito dele, né? Ele é lá da minha cidade, Belo Horizonte, pastoreia lá a 8ª Igreja Presbiteriana. E ele fala assim uma coisa que eu adotei para mim e eu também falo. Ele fala assim, ó, a minha igreja, a 8ª Presbiteriana, ela só faz 2 coisas, só 2. Tem igreja que tem 50 coisas que a igreja faz, eu respeito, mas na 8ª a gente só faz 2. É para fora evangelizar e para dentro edificar. Evangeliza para fora e edifica para dentro, ponto. Ah, rapaz, pensa numa coisa boa. Como diz ele mesmo, Jeremias é sustância. Pensa numa coisa boa. Está aí uma coisa para você pegar. Se Deus te deu um ministério, ou ele evangeliza para fora, ou ele edifica para dentro. Pensa bem para você ver. Que às vezes as pessoas falam que Deus mandou ela fazer uma coisa, mas que nem evangeliza para fora, nem edifica para dentro. Rapaz, se não está evangelizando ninguém lá fora, não está edificando ninguém aqui dentro, você tem... Entendeu? Tem que prestar atenção, se realmente é Deus que te mandou fazer aquilo. Amém? Agora, se Deus te mandou, é bíblico. Agora, tem algumas coisas que eu gosto muito de colocar a respeito do que Deus nos mandou fazer. O primeiro de todos é se é bíblico. O segundo, querido, eu coloco isso junto com a minha liderança. Junto com a minha liderança. Ó, tem isso aqui, eu estou vendo assim, tem essa necessidade, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha?
Aí a minha liderança, ok. Entendeu? Outra coisa que eu gosto de fazer, conversar com a minha esposa. O que você acha disso? Entendeu? Às vezes são decisões sérias, né? Por exemplo, eu, quando me mudei para São Paulo, em 2021, eu conversei com a minha esposa. O que você acha disso? Ela falou, eu acho ótimo. Mas um ano antes a gente estava indo para a Índia, e eu não perguntei não. Porque para a Índia ela não ia falar que achava ótimo não, aí eu falei, não vou perguntar não, vou orar mais um pouquinho. Mas é importante você conversar com a sua liderança a respeito, conversar com o seu cônjuge a respeito, e olhar se é bíblico, para você não entrar em uma coisa que Deus não te mandou fazer. Porque se você começar a fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer... Irmãos, existem igrejas que elas estão empreitadas. O projeto de vida e existência daquela igreja é uma coisa que Deus não mandou. Viu? Parabéns, foi na hora certinha, obrigado. É cronometrada as coisas aqui. Então, a igreja está vivendo por uma coisa que não é bíblica. Entendeu? Nós, queridos, por exemplo, nós reunimos em pequenos grupos. Por que nós reunimos em pequenos grupos? Porque nós estamos seguindo o modelo que nos foi deixado. É o modelo bíblico. Entendeu? A igreja se reúne desde que a igreja é igreja, de casa em casa. Entendeu? Então não é porque é uma coisa que alguém inventou lá em Santarém. Não é. É porque é bíblico. E quando nós fazemos o que é bíblico, pode perseverar, que vai dar certo. Amém ou não? Agora, quando nós estamos fazendo o que é bíblico, uma primeira resistência que gera pressão, eu já falei, não é? Que são as pressões internas, as pressões da nossa alma, né? E eu quero só voltar um pouquinho em um sintoma, que é um sintoma assim, que realmente ele revela uma certa doença na nossa alma. Fala comigo essa palavra bem alta assim, ó. Comparação. Comparação é terrível, gente. Comparação é terrível. Deixa eu te explicar. Eu sou pastor da equipe sênior da Paz Church de São Paulo. Então, eu estou lá envolvido dentro da estrutura da Paz Church de São Paulo. Ué, pastor, mas o pastor Santo falou agora que você era pastor da casa do Pai aqui, não estou entendendo nada. Pois é, meu filho, isso é o reino, bem-vindo ao reino de Deus. Tá certo? Eu também sou pastor fundador do Ministério Casa do Pai, é verdade. Agora, imagina, a Paz Church São Paulo é a igreja que tem a melhor estrutura de tecnologia do Brasil, certo? Tudo do melhor e mais excelente que você pensar, está lá. Deus abençoou o pastor Eibe com fé, e ele teve fé, e Deus enviou o recurso, e pronto, e está lá. Então, quando a gente está lá na Paz São Paulo, tudo é perfeito, tudo. Você entra, o som é uma coisa assim, é difícil até de acreditar que existe um som tão bom daquele jeito, né? 3 telas de LED na frente assim, tudo perfeito, uma sincronia, uma coisa assim, uma iluminação, é tudo perfeito. Aí eu saio lá da Paz Church de São Paulo e venho para Fortaleza, lá na casa do Pai, na igreja, que eu sou pastor sênior. Aí, irmão, quando eu chego lá na casa do Pai, que eu olho, a minha alma quer fazer assim, ó. Eu quero ficar tão triste. Porque não dá para comparar. E nós temos que tomar cuidado demais, porque a nossa célula não está igual à célula do fulano. Você está entendendo? O nosso som não é igual ao som da igreja do Beltrano. Na minha igreja não tem um LED desse tamanho. O meu, essa comparação mata.
Essa comparação mata. Você está entendendo? Então você tem que tomar muito cuidado para você não tentar alcançar o nível do outro só para estar no nível do outro. Entendeu? Tipo assim, rapaz, aqui na Paz Church é muito chique ter um telão desse. Rapaz, eu também tenho que ter um telão desse, que eu não vou ficar para trás, eu também vou ser chique igual a Paz Church. Aí isso está errado, o coração está errado, a motivação está errada, aí você vai lá gastar 300 mil reais, vai apertar a igreja, e aí de repente você está sofrendo por estar fazendo uma coisa que Deus não te mandou, mas o motivo é que você está se comparando demais com o outro, está querendo ser igual ao outro, para ser aceito igual ao outro. Isso é terrível. Você que é pastor aqui, pastor em outra igreja, que a sua igreja tenha o melhor som, a melhor câmera, o melhor telão de LED, o melhor de tudo que tiver, mas por um único motivo, porque isso vai aumentar a sua capacidade de ganhar almas para Jesus. Entendeu? Isso vai te ajudar a entrar nesse mundo moderno, ganhar essa turma para Jesus, só por isso, mas por nada além disso. Entendeu? Então eu tinha que sair, tenho ainda, que sair lá de São Paulo, no meio daquela coisa mais chique, aquela coisa mais linda, e tenho que vir aqui para Fortaleza, e chego lá na casa do Pai, lá não é chique assim não, igual São Paulo. Mas eu tenho que estar feliz de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer, estar cumprindo o meu propósito, cumprindo o meu chamado e fazendo o que Deus me chamou para fazer. Amém? Agora, sabe uma coisa da mulher quando ela está para dar à luz? Jesus comparou a mulher quando está para dar à luz com a crucificação dele, E a mulher quando está para dar à luz, o que ela faz? Ela usa a dor a seu favor, não é assim? Quando aquelas contrações começam, eu nunca dei à luz não, viu gente? Mas a minha esposa já deu à luz 3 vezes e eu conheço algumas histórias. Então, quando as contrações começam, a mulher está, ai, 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 ai. Aí ela começa a ficar com raiva daquela dor, ai, ai, ai. E ela tem raiva da dor. E ela vai entrando ali para a sala de parto, ela quer que todo mundo saia da frente dela, sai que eu estou entrando, ai! Mas de repente, ela faz da dor a sua aliada. E ela fala, eu vou usar essa dor. Aí na hora que a dor vem, ai, aí ela, oh! Você está entendendo? E é assim que o bebê vem. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a comparação é horrível. A dor da comparação dói. Mas é muito bom quando você consegue usar a dor da comparação. E você usa a dor da comparação para gerar algo novo que te faz crescer e melhorar. Que não deixa você se acomodar. Você está entendendo? Eu lembro, pastor Sandro, que eu ouvi o pastor Paulo Mazzoni, falando sobre o pastor Márcio, que é na mesma igreja, tem a Igreja Batista da Lagoinha, que é uma referência no Brasil todo, e o pastor Márcio, um pastor irrepreensível por muitos anos no ministério ali, e a Central, que é uma igreja enorme, maravilhosa também, lá em Belo Horizonte, e o pastor Paulo Mazzoni fala, cara, é um desafio você ser pastor numa cidade que tem a Lagoinha, cara. Porque o pastor Márcio não deixa a gente quieto, cara. Ele faz uma coisa nova assim, aí a gente tem que mexer e também fazer uma coisa nova. Ele fica inspirando a gente. Aí é bom. Entendeu? Quando vocês estão juntos no reino, fazendo aquilo para conquistar a cidade para Jesus. Amém? Agora, por último, é quando você tem pressão fazendo
o que o Senhor não mandou. Fala isso comigo aí, por favor. Fazendo o que o Senhor não mandou, vai. Fazendo o que o Senhor não mandou. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente não inventasse mais nada, fizesse só o que está na Bíblia, ia dar certo. Ia dar certo. Eu tenho aprendido a desistir. Pastor, mas nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Mas tem coisa que a gente tem que retroceder. Entendeu? Às vezes não está dando certo. Às vezes está dando ruim. Então, lá na igreja as pessoas já me conhecem assim. Eu não sou casado com nada, gente. Esse ano nós estamos fazendo assim. Ano que vem, não sei não. O que a gente não para? Aquilo que é bíblico e a gente tem convicção que é bíblico. Por exemplo, a gente nunca vai parar de reunir nas casas, porque é o modelo bíblico. A gente nunca vai parar de fazer discípulos, de discipular as pessoas, porque é uma ordem de Jesus. Nunca. Mas nós já fizemos evangelismo em Fortaleza de todo jeito. Nas praças, nos eventos, no Fortal, no Carnaval, por anos e anos. E você está entendendo? A dinâmica pode mudar. É importante a gente saber desistir de uma ideia. O pastor Eibe conta que há muitos anos atrás, lá em Santarém, as células, né, os pequenos grupos, eles reuniam igual igrejinha. Então, os bancos ficavam tipo assim, um banco atrás do outro, né, igual como se fosse uma igreja, igual está aqui assim. E uma pessoa na frente dirigia. E ele conta que um dia, uma pessoa falou com ele assim, muito, sabe, sem educação, de uma maneira muito grosseira. Falou com ele assim, esse jeito aí que vocês fazem, aí o pequeno grupo, isso não funciona não, o pessoal fica lá igual uma igrejinha, uma pessoa na frente falando, isso não funciona. Mas aquele irmão falou aquilo de uma maneira muito grosseira, né, para o pastor. E aí, aquele irmão foi embora, a reunião acabou. Quando o pastor depois foi orar, o Espírito Santo falou com ele assim, não despreza o que ele falou. Ou seja, o jeito que ele falou foi ruim. Mas olha para o que ele falou. Aí o pastor Eibe disse que levou aquilo lá, né, para a reunião de pastores lá, de líderes, e falou, olha, o que vocês acham disso e tal? Aí um irmão falou assim, pastor, lá na casa da irmã fulana, não tem espaço para pôr os bancos assim, igual a igrejinha, então encosta um banco lá no portão, um outro encosta num barranco que tem lá, e fica mais ou menos assim em círculo, e tem dado muito certo. Aí um outro falou, tem feito assim, tem dado certo. Resumindo, eles mudaram o jeito de fazer, e agora fazendo em círculos, onde todo mundo se vê, todo mundo participa. Por que eu estou te contando essa história? Porque o pastor Eibe conseguiu abrir mão de uma coisa que ele fazia, que ele acreditava, mesmo que o feedback veio de uma forma muito ruim. Entendeu? Ao invés de ficar ofendido com a pessoa, ele pegou o que era bom, segurou o que era bom, desistiu do que não era bom e melhorou, cresceu, expandiu. Você está entendendo? Então, amado, nós temos que aprender a desistir do que não está sendo bom, do que não está dando certo, do que está dando trabalho demais, pressão demais para manter uma coisa que nem foi Deus que mandou fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu vou resumir para você. Se a sua alma estiver sendo curada, se você estiver sendo transparente, né, com a sua liderança, com seu cônjuge, não é? Se você estiver realmente correndo atrás dessa cura, de ser uma pessoa curada, emocionalmente saudável, que manifesta o fruto do Espírito, e você se dedicar a fazer só o que o Senhor te mandou fazer, você vai conseguir passar pelas pressões do ministério muito bem.
Muito bem. Amém? E eu vou encerrar esse workshop te contando, então, aquela experiência que eu comecei a falar no início. 2019, então, foi um ano onde eu estava naquele nível de doença lá que eu falei no início, né? E o que eu fiz? Eu conversei com a minha liderança, né? A minha liderança falou, olha, eu acho que seria muito bom você tirar um tempo para você restaurar isso aí. Então, eu conversei com a liderança da igreja local, falei, gente, eu estou assim, assim, assado, emocionalmente eu não estou legal, minha esposa também emocionalmente não está legal, a gente precisa parar por um tempo para a gente restaurar isso aqui, a gente não está legal mesmo, tudo está me ferindo, tudo está me machucando, né? Eu tenho receio de uma hora estar tão abalado emocionalmente que eu vou acabar brigando com alguém, dando algum problema, então eu quero parar antes de que aconteça qualquer coisa assim. Eu também quero cuidar da minha saúde, da saúde da minha esposa. E a gente estava se preparando para ir para a Índia, passar um tempo lá, né, como missionários. Então, a gente também precisa estudar o idioma. Então, eu conversei com a igreja e todo mundo concordou. Aí eu vim no púlpito, aí falei com todo mundo. Falei, gente, isso aqui é assim, assim, assado, assim, desse jeito. Deixei bem claro para eles, né, que não tinha nenhum problema de pecado, nada disso, mas que era por esse motivo e tal. E perguntei para a igreja o que eles achavam, quem concordava. 100% da igreja concordou, 100%. Né? Naquele momento eu abri mão da prebenda que eu recebia da igreja durante aquele ano, mas imediatamente muitos irmãos começaram a procurar e espontaneamente eles quiseram me ajudar com uma oferta mensal. Então eles me deram uma oferta mensal e eu não estava recebendo da igreja. Um grupo de irmãos, né, eles se organizaram lá. E eu tirei um ano inteiro que eu não fiz nada, além de cuidar da minha esposa, cuidar dos meus 3 filhos, cuidar de mim. Cuidei do pastor Sandro também, porque ele foi comer churrasco lá em casa, tomar café, comer pão de queijo. Eu morei num apartamento na beira da praia, bem pertinho aqui, por um ano. Eu ia na praia todo dia, eu andava, sabe que ano foi? 2020, o ano da pandemia, eu não sabia, eu prometo. Mas 31 de dezembro de 2019, eu estava entregando a liderança da igreja para o pastor Naná, que está ali atrás, e 2020 eu fui para esse lugar, para esse ambiente. Passei a pandemia toda lá. O que aconteceu com a igreja durante a pandemia? Imagina que ano difícil para a igreja, né? O pastor sênior saiu, e aí a pandemia veio e o prédio fechou. Sabe o que aconteceu com a igreja? Quem quer saber o que aconteceu com a igreja? A igreja cresceu em número, a igreja cresceu em finanças, uns cuidaram dos outros, ninguém passou necessidade, entendeu? Eu fui restaurado, minha esposa foi restaurada na saúde dela, eu restaurado na minha saúde. Os meus filhos tiveram o ano mais inesquecível da vida deles, com o papai. Nem tinha que ir para a escola 2020, as escolas estavam fechadas. Então eles estudavam online e a gente descia para a praia. Você está entendendo? E muito tempo a sós com Deus, sabe? Muito tempo de oração, e os pastores amigos indo para a minha casa. Sábado eu vou pregar uma mensagem aqui. Eu quero falar com você uma coisa. Eu não quero ser muito emocional, porque aqui é só um workshop, não é uma mensagem. Você tem que ter uns amigos, cara, para você ir para a casa deles. Uns caras que você vai lá assim, você senta no tapete, sabe? Você senta lá e fala, cara, eu vim conversar com você. Estou precisando de oração. Estou sentindo assim, assado. Eu vim para cá para você orar comigo.
Você precisa de uma pessoa... Quem acha que você precisa de uma pessoa assim? Meu Deus! E os meus amigos iam para lá, e a gente conversava, fazia churrasco, tomava café, entendeu? E assim, ó, na mesa, a cura veio. A cura veio. Deixa eu te contar um testemunho rapidinho, aí eu vou encerrar. Eu ainda tenho um tempinho que está ali, mas eu vou encerrar já. Tinha um irmão, ele é de outra cidade, ele não é daqui não. Eu acho que eu tenho que ficar em pé, né? Senão o povo lá atrás não me vê bem, né? Estava tão gostoso no tapete, rapaz. Tinha um irmão de outra cidade que ele sempre assistia minhas mensagens e ele falava comigo assim: Pastor Gilson, paz, é boa demais suas mensagens, eu gosto demais, eu sou tão edificado. Paz, o culto lá é tão lindo, ele assiste no YouTube, né? Aí ele falava comigo assim: só falta um LED lá atrás, pastor, para ficar bem bonito. Ele falava isso comigo direto. Só falta um LED, só falta um LED. Aí chegou uma hora que eu comecei a pensar em comprar o LED, o negócio era caro demais. Aí quando foi esses tempos atrás, mês passado, ele me chamou para conversar, falou: pastor, paz, eu estou acompanhando a série de mensagens lá na Casa do Pau, estou gostando tanto, está muito lindo. Estou sonhando se lá tivesse o LED. Ele é membro de outra igreja, mora em outra cidade. Aí ele falou comigo, aí ele falou assim: vão encontrar para tomar um café? Eu falei: vamos. Aí marcamos o dia de tomar um café, fomos tomar o café. E eu, durante esse período, eu te prometo, nenhuma vez eu fiquei pressionado de comprar o LED. Muita gente está falando, esse negócio do LED tomou conta, né? Todo mundo falando: pastor, falta um LED, a igreja só falta um LED. Eu falei: eu não vou entrar nessa pressão, não. Aí esse irmão foi tomar café comigo, falou assim: pastor, o senhor já orçou pelo menos o LED? Quanto custa o LED hoje? Eu falei: rapaz, eu orcei, mas está meio desatualizado. Deixa eu ligar. Liguei, pedi o pastor Naná para atualizar o orçamento, ele atualizou. Aí eu olhei e falei: está aqui, irmão, 317 mil. Aí esse irmão falou comigo assim: ô pastor, eu estou te dando 150 mil para você comprar o LED. Aí ele me deu 150 mil para comprar o LED. Pode, se quiser pode. R$150 mil é muito dinheiro, não é não? E eu não comprei o LED até hoje. Mas eu vou comprar. Nós reunimos no ginásio do Colégio 7 de Setembro por 2 anos. Para a gente comprar nosso terreno. Trabalhamos muito, trabalhamos 4 anos assim para comprar o terreno. Mas compramos, pagamos à vista. Puf. Não precisa ficar pressionado. Entendeu? A unção de Deus sobre a sua vida, a sua transparência com o Senhor, com a sua liderança, a sua santidade. Se você está aprovado diante de Deus, com certeza Ele vai te fazer aprovado diante dos homens. Eu tenho mais 1 minuto e 28 segundos, e eu quero usá-lo falando o seguinte: nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. Ele te ama medida cheia. Ele é arriado os 4 pneus e o estepe. Ele te ama completamente. Nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais, te querer mais, te aceitar mais. Também nada que você fizer vai fazer Deus te amar menos. Entendeu? Então seja sincero com você, seja honesto com você, trabalhe as questões da sua alma, só faça o que Deus te mandou fazer e você vai encarar as pressões do ministério com muito mais leveza, com muito mais saúde, com muito mais alegria, em o nome de Jesus. Amém? Espero ter contribuído. Deus abençoe você, pastor Sandro.